já desacreditados nos políticos, querem votar, querem ser diferentes, querem ter um conselho diferente, vão ter que votar na lista independente. Não deixei de reparar que ali ao fundo naquela encosta existe um cartaz chamado Movimento Cívico e que exigem qualquer coisa. Será que esta lista independente foi buscar algumas raízes desse movimento cívico? Descobriu num cartaz daqueles ou outros mais que possam existir aqui neste Conselho que as pessoas, que o movimento cívico tratam-se de pessoas independentes que exigem os seus direitos? Será que esta lista independente quer dar seguimento a algo que possa ter morrido aqui neste Conselho? Olha, entendemos que o aparecimento do movimento cívico é por si só revelador que algo está mal numa terra, neste caso no Concelho da Calheta. E o aparecimento da lista de independentes para o município vem, em nosso entendimento, corporizar o que é que deve ser um verdadeiro movimento cívico, isto é, por outras palavras, vem dizer às pessoas que há, de facto, necessidade absoluta de termos a capacidade de nos tirarmos dos partidos se queremos conseguir alguma coisa neste Concelho onde vivemos neste momento. Movimento cívico ou independentes para nós significa uma coisa muito simples. Há muitas pessoas que não estão contentes com aquilo que se faz, que já não concordam com os investimentos que estão a ser feitos, que não concordam com a forma como a política está a ser feita, que não concordam com o facto das pessoas estarem em cargos eternamente e que existe uma nova geração de pessoas que também têm capacidades, que também têm motivação, que também têm o direito de participar nos processos de decisão da sua terra, e acho que é o momento certo das pessoas responderem exatamente a esse apelo que nós fazemos. Há uma geração nova que quer participar, deixem-na participar, com toda a certeza vão valorizar o nosso Concelho. Bom, mais uma visita desta comitiva da lista independente à Câmara Municipal da Calheta, aqui nas futuras instalações do Museu Francisco Lacerda, um local conhecido como antigamente Maria de Anjou, que já foi uma fábrica antigamente, muito movimento trouxe a este concelho, e de facto é o que podem ver nessas imagens, a prova viva da degradação e do desprezo pelos patrimónios. Tanto quanto sei, o projeto de arquitetura foi entregue não a gente local, foi entregue a alguém fora desta terra, mas para falar melhor disso, temos aqui o Décio, o candidato à Câmara Municipal da Calheta, que nos poderá dizer qual o sentimento que terá, será de revolta, será de indignação, o porquê destas verbas terem que ir parar a outra ilha, a outro local, e o que poderá esta Câmara fazer para que isso não aconteça. Olha, essa construção que está aqui em vias de ser efetuada, ou que pelo menos está prevista, levanta um aspecto fundamental no que diz respeito àquilo que deve ser o Concelho da Calheta, que são as prioridades de investimento. A democracia só atinge o seu verdadeiro sentido quando as coisas são discutidas com a população. E pensamos, até por uma questão de adequação das coisas e de integração, que o projeto que aqui está para ser implementado deveria ser discutido amplamente com todos os nossos agentes económicos e com a população em geral. Se aqui ao lado temos em fase de construção, um centro cultural por parte do município, que vai albergar as mesmas valências que este espaço, pensamos que isso devia ser amplamente discutido. A segunda questão muito importante em torno de uma obra destas é de conhecimento público que o projeto de arquitetura foi adjudicado a terceiros, ou seja, a pessoas que não vivem em São Jorge. É bom pensar que em São Jorge existem engenheiros, arquitetos civis, como existem em outras áreas, e portanto era de todo o interesse, até porque se há interesse em fixar pessoas neste concelho e nesta ilha, no seu todo, que esses concursos, que essa possibilidade de emprego e de trabalho fosse pensada para quem efetivamente vive na ilha, porque isso é uma forma muito concreta de nós termos pessoas aqui. Daí o facto de insistirmos na necessidade, aliás na urgente necessidade, de cada vez que se faz um investimento num determinado concelho, neste caso no Concelho da Calheta, de haver uma ampla discussão pública, aliás uma efetiva discussão pública, em que as pessoas sejam todas chamadas de uma forma muito livre a participarem e a dar a sua opinião, para que depois então se possam chegar a projetos e a coisas que façam sentido para o nosso concelho. Pensamos que é impensável estar-se a fazer obras governamentais sem a concordância ou sem a participação real dos municípios.
independentemente das cores políticas, das pessoas que possam estar lá ou sem cores políticas, só assim, e em terras tão pequenas como a nossa, vai fazer sentido que as coisas possam contribuir para o bem-estar das pessoas que vivem cá. Aí está, mais um exemplo daquilo que poderia ou não ser feito, e assim ficou mais um depoimento da lista independente à Calheta, à Câmara Municipal da Calheta. No decorrer desta visita da lista independente à Câmara Municipal da Calheta, encontramos aqui no terminal de barcos aqui do Cais da Calheta um investimento feito pelo Governo Regional e que há pouco menos de um ano aqui prometeu que este terminal iria servir a ligação entre a zona da Calheta e a Ilha Terceira, logo iria beneficiar também a Ilha de São Jorge e também com a Ilha do Pico. Mas na realidade, Odécio, o que está a acontecer não é nada do que o Governo prometeu. Olha, o lema da nossa campanha, dessa candidatura independente, é dar vida ao Conselho. E nós pensamos que está aqui um exemplo perfeito daquilo que deve ser feito. A verdade é que foram feitos aqui investimentos significativos, quer nesse SAGAR que nós estamos aqui presentes, quer na infraestrutura portuária, que embora haja alguns aspectos a apontar, não está, esse não é o assunto que nos traz agora aqui. Neste momento existe apenas à segunda e à sexta-feira uma ligação entre a Calheta e São Roque do Pico, e essa ligação é apenas na viagem com destino ao Pico, o que penaliza gravemente as pessoas que vivem e que embarcam aqui neste cais. Ademais, também em tempos foi muito publicitado a possibilidade de haver uma ligação com a Ilha Terceira através desse porto daqui. Nada disso foi concretizado e isso penaliza gravemente toda a população, penaliza quem tem investimentos, penaliza quem tem comércio, e penso que o nosso Governo e a Câmara Municipal, se nós formos Câmara, vai de uma forma muito construtiva apelar para isso. Temos que repensar essa situação, porque ela nada abona para dar vida ao nosso Conselho. Um dos lemas que eu tenho no decorrer deste passeio, tenho visto que esta lista independente se propõe é usar os recursos naturais, o turismo, e de facto os horários que estão a ser praticados traz um turista da Ilha do Pico para aqui perto da hora do meio-dia, e o turista forçosamente irá ter que ficar aqui se quiser ver no mínimo algum pouco aqui da beleza da Ilha de São Jorge, porque depois tem ligação das velas no final do dia, portanto resta-lhes pouco mais de 5 ou 6 horas de visita a esta ilha. Achas pertinente que as ligações possam ser feitas mais vezes e mais cedo? Eu acho que isso é pertinente, e há uma coisa também importante. Não se pode estar a esvaziar um concelho em detrimento do outro. Há que haver um desenvolvimento equilibrado da Ilha de São Jorge. Se, no caso do Concelho das Velas, há 7 ligações diárias de ida e volta entre, por exemplo, São Jorge e o Pico, na Calheta há apenas 2 ligações semanais entre São Jorge, a andalagem entre a Calheta e o Pico, e portanto isso é um esvaziamento total daquilo e é um desaproveitamento de uma infraestrutura que custou milhões de euros à região e portanto tem que ser vitalizada e tem que ser rentabilizada para o bem-estar das populações. Não faz qualquer sentido que se continue a fazer investimentos desses e depois eles sejam substituídos de razão, isto é, as pessoas querem utilizá-los, não há essa possibilidade por parte de quem tem que gerir isso. E há um pormenor muito importante, é que estamos a falar de um serviço público, ou seja, os transportes marítimos estão associados àquilo que se chama um transporte de serviço público e onde são injetados milhares de euros e, portanto, fazia sentido que o Concelho da Calheta fosse beneficiado com esse transporte de serviço público. Uma vez que estamos a falar em concelhos mais beneficiados do que outro, a lista independente que encabeças tem por finalidade unir mais os dois concelhos e deixar de existir algum bairrismo que parece que vai existindo no decorrer destes anos anteriores? Olha, para a nossa parte, o que há é uma intenção muito clara. Os bairrismos são saudáveis quando são construtivos e quando as pessoas fazem coisas com eles que beneficiem a população. Vivemos num espaço de território com um pouco mais de 60 km, hoje em dia com um pouco mais de 9.000 habitantes ou cerca de 9.000 habitantes e, portanto, se um investimento faz mais sentido na freguesia A ou na freguesia B, nós não temos que ver qual é o concelho, estamos a beneficiar um território pelo todo.